Bom, até agora, Isaf, a gente falou muito sobre a situação atual, né, dos influenciadores ou da creator economy, porque a gente é chique aqui no Deu Tilt. Quem está acompanhando pelo vídeo viu que nós estamos de microfones novos, né? Então, estamos muito chiques. E pensando nessa ideia da creators economy, como que você enxerga esse futuro desse marketing de influência, né? Já que a gente viu que ele está passando por uma suposta crise, vamos dizer assim, ou uma crise de fato, das marcas estando mais atentas a esse movimento, até uma questão assim, as marcas elas estão, porque assim, a marca ela quer dar dinheiro para alguém falar do seu produto, porque ela quer vender mais. E esse retorno está acontecendo, e como você vê esse marketing de influência pensando nessas novas dinâmicas das plataformas, né? Uhum. Porque uma coisa que a gente discute bastante aqui no The Tilt é essas mudanças de paradigmas. Eu acho que as plataformas também estão passando por uma mudança, e antigamente você seguia o influenciador, você recebia aquele conteúdo. Hoje muita gente fica ali nos feeds de Reels, de TikTok, que são coisas aleatórias não, mas são sistemas de recomendação que não necessariamente passaram por um filtro inicial, né. E Uhum. aí, para onde vamos com tantas mudanças? Quais são os seus diagnósticos e previsões, assim? Acho que a primeira coisa tem a ver com a creator economy, que Uhum, você usou esse termo, e ele não é uma expressão por acaso, assim. Essa expressão surge para também falar de uma mudança no mercado. A gente sempre fala de marketing de influência, e agora se usa essa expressão creator economy. Quando a gente pensa em marketing de influência, a ideia desse termo já carrega a noção de que o influenciador é uma ferramenta de marketing, uhum. que eu pego um influenciador, contrato e uso para as minhas estratégias de marketing. Se a Para gente olha influenciar uma opinião. Exatamente. Uhum. Quando a gente olha para creator economy, a gente está pensando numa economia do criador de conteúdo. Não é só um rebrand, tem um significado. Tem um significado, e um significado que também tem a ver com plataformas e também tem a ver com mudança em modelo de negócio. Porque no marketing de influência, qual é o modelo de negócio? Trabalhar com marcas. Só. Ponto. Ponto, acabou. Mas a gente tem visto influenciadores, criadores de conteúdo, tentando outras formas de monetizar o próprio conteúdo. Então, Vender curso. vender curso, acho que é o primeiro que a Aham. gente pensa, mas também financiamentos coletivos, estratégias de levar as audiências para outras plataformas fechadas e cobrar por isso, ou Lançar vender, seus produtos. lançar seus produtos digitais, ou até outros tipos de produtos, até produtos físicos. Blogueiras que hoje são CEOs, têm suas próprias marcas. Blogueira de moda, eu posso fazer uma lista gigantesca daquelas que hoje são empresárias. Uhum. Então a gente não tem mais um mercado que é só baseado em marketing de influência. A gente tem uma economia dos criadores de conteúdo. E é até interessante como é que a gente muda o foco. No marketing de influência, a gente está olhando para a influência que ele tem, ou seja, a capacidade de vender. Na Creator Economy, a gente está olhando para as habilidades de criação de conteúdo. Então a gente muda até o foco. Uhum. E isso vem também daquilo que a gente começou a falar no programa hoje, que é a saturação do mercado. Se tem muita gente produzindo e não tem marca para todo mundo, é preciso pensar estratégias. Que estratégias são essas? Levar a sua competência de criação de conteúdo para outros lugares, geralmente saindo das plataformas, para que você possa ter controle. eh, pensando nos seguidores, né? Uhum. Então, quando o Diogo comentou, às vezes, do caso da influenciadora que era micro, estava na cidade dela e de repente viralizou e começou a falar com um monte de gente. Às vezes, se ela tivesse ali fechadinha num lugarzinho, quentinho, com Uhum. seguidores, né, regionais, ela ia conseguir monetizar muito mais em outra plataforma, em outro lugar, ou com outras formas de financiamento. Então, eu acho que essa é uma mudança, assim, uma mudança nos modelos de negócios dos influenciadores, mais diversificados e apontando não só para marcas, mas para outros caminhos. E aí os caminhos são muitos, né, gente? Assim, não sei, todos esses que a gente listou, mas outros que os influenciadores vão desenhando também, baseando sempre nessa ideia de que eles têm competências relacionadas à produção de conteúdo, competências audiovisuais, por Uhum. exemplo, enfim, né? Então, acho que esse é um primeiro desenho, assim, de futurologia. A gente começou falando do seu ranço com as blogueirinhas de moda. A gente passou a falar sobre os influenciadores digitais. Agora a gente está falando de creators economy. Mas me parece que a ideia de creators economy e o creators é criador de conteúdo já está meio defasada, porque a galera faz curso, faz produto em que É. você pega no seu conteúdo.
esse termo vai migrar e vai evoluir para que tipo de terminologia que vocês já estão estudando na academia? Nossa, eu não sei. E eu morro de medo disso. O que vem? É. Se você tá com medo, imagina eu. E eu tenho, assim, e é um medo assim, genuíno, porque o meu livro, por exemplo, Uhum. que foi resultado da minha pesquisa de doutorado na USP, ele se chama de Blogueira Influenciadora. Uhum. E o título não é por acaso, é porque eu comecei estudando Na blogueiras, blogueira. no meio do caminho, as Vi. blogueiras disseram: não se chama mais blogueira, agora nós somos influenciadoras. Nesse dia, eu entrei em desespero, porque eu pensei, eu não tenho mais pesquisa, porque o que eu estudava não existe mais. Até eu me dar conta Que era só um processo era um processo. Era um processo E de que mudança, exato, né? e que eu estava acompanhando. Uhum. Eu tive o privilégio de acompanhar isso acontecendo. Então, todas as vezes que os nomes mudam, eu fico, tá, tem alguma coisa acontecendo. Porque não é só mudança de nome, nunca é só mudança de Não, nome. sempre tem características É. que é isso dos creators, né? Exatamente. E até a mudança do nome vai falar também de um ranço que a gente construiu em relação a essa ideia de influenciador. Porque quando a gente fala influenciador, a gente já pensa em um monte de coisa ruim, né? A gente pensa assim, É. já vem alguém me vender alguma coisa. Uhum. Vem aqui, arrasta pra cima. Agora arrasta pra cima tradicional. É. Clica aqui. A gente já tem essa ideia um pouco estigmatizada do que é um influenciador. Daí os próprios influenciadores dizem, não, eu sou criador. Porque também é uma tentativa de se afastar desse estigma. Se afastar dessa ideia do influenciador fútil, fazendo publicidade equivocada. Eu sou criador. Muda até a forma como ele se denomina profissionalmente. Então, cada mudança de nomenclatura, para mim, é olhar para onde é que nasceu essa nomenclatura, fazer um processo arqueológico, assim, de gênese dessa expressão. O que ela diz, de que conflitos ela está falando. Porque não é só se chamar de outra coisa, né? É também consolidar alguma disputa que estava acontecendo. Quando eu dou nome a alguma coisa, quer dizer que eu estabilizei disputas, Uhum. questões relacionadas a poder. Eu estabilizo. Aí eu consigo nomear. Isso é Foucault, E gente. aí o Foucault você- fala de- Nossa, E aí você, estamos e aí gastando você, hoje aqui, hein? e a hora que você classifica, você justamente estabiliza e você consegue, né, achar contrapontos também. Exatamente. E aí pensando assim, né, já que a gente está pensando sobre tendências e futuros, se a gente pegar, o seu livro chama da De da blogueira blogueira influenciadora. Então você pegou desde os blogs, passando por essa. E aí eu acho que essa questão das influenciadoras começam com as redes sociais, né? Então, principalmente o Instagram. Só que o Instagram mudou muito, Uhum. né? Muito, assim, se a gente pensar nos últimos anos. E aí tem um efeito específico que eu gosto de pensar muito, que foi o TikTok, né? Porque o TikTok ele inverte essa ideia de grafos sociais, porque antes a gente seguia as pessoas e recebia o conteúdo das pessoas, e o TikTok falou, meu, esquece, você não precisa seguir ninguém, deixa com o pai, que nem o algoritmo aqui vai conhecer as suas preferências e vai te entregar os conteúdos. E aí as pessoas passaram a ter menos autonomia, ao meu ver, porque é um processo de comunicação totalmente por meio de um algoritmo ali que faz essa curadoria. E aí, o Instagram, para não ficar atrás, ele embarcou na mesma ideia, foi no Reels e hoje boa parte do consumo acaba sendo via Reels. E assim, algumas pesquisas mostram que as pessoas estão deixando de usar o Instagram, essas redes sociais, como antigamente. Então eu vi um conteúdo legal, vou seguir essa pessoa. Elas não estão mais seguindo tanto quanto elas seguiam. É um fenômeno muito interessante, assim, que talvez a gente possa ver um aprofundamento nos próximos anos, assim, porque ela tá lá no Reels, aí passa um conteúdo de uma pessoa que ela gostou do conteúdo, mas às vezes ela não vai nos seguir porque ela fala, se esse conteúdo for legal mesmo, o algoritmo vai me entregar depois. E isso acaba mudando até a dinâmica, É né? uma fé no algoritmo, né? É uma É. fé no algoritmo, é uma projeção, assim, de uma confiança no algoritmo. E isso muda a dinâmica das redes, porque aí o influenciador começa a ganhar menos o influenciador. Então, onde se fala muito, nossa, tá muito difícil crescer no Instagram. E ao mesmo tempo é o algoritmo tomando conta do Paranauê todo. E aí, como a gente viu, acho que por toda essa conversa, muita gente ganha. Só que quem ganha mesmo no fim do dia são as plataformas, né? E como você vê essa mudança, assim, o impacto, né, dessas mudanças de paradigma das plataformas para esse fenômeno, né, da Creators Economy, ou do marketing de influência, assim. Uhum. Antes de você responder, já que você gosta de falar palavras É. difíceis, fala algoritmização. Algoritmização da da vida. É, A pergunta é sobre isso, na real, né? Algoritmização da vida. totalmente. Como você vê esse fenômeno? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter? Eu acho que o primeiro ponto de mudança, antes dos negativos e positivos, no cenário dos influenciadores, tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre legitimação. Porque se o primeiro momento de legitimação é das audiências,
como é que isso acontece em um cenário em que as audiências não se constroem mais ao redor do influenciador? Isso é uma crise. Isso é uma crise. Crise para os influenciadores. Não é à toa. Que é o que acontece, tá acontecendo. Muita gente falou, Sim. nossa, meus conteúdos não vão mais, não tá entregando, porque Sim. também, pra vídeo do Reels tem aquele negócio, né? Se não engajou nos 3 primeiros segundos, esquece. Então o conteúdo pode ser maravilhoso que nunca vai ser visto. E não é à toa, por exemplo, no TikTok, que os criadores do TikTok fazem os vídeos e falam, me segue na rede vizinha. Porque ainda há uma esperança de, no Instagram, eles conseguirem reunir uma turminha ali ao redor deles. Porque isso é importante para poder se tornar, de fato, um influenciador digital e falar para a marca, olha só, eu tenho isso aqui para te oferecer, né? Então, a primeira grande questão é essa. Inclusive, eu tenho recentemente entrado no universo de pesquisa no TikTok. Eu costumo estudar o Instagram. E, para mim, essa é uma crise pessoal, como pesquisadora, de, nossa, aquilo que se formulou pensando em conceitos não fazem sentido no TikTok. Nenhum sentido. As lógicas de legitimação que são, assim, basilares para eu começar uma pesquisa, não existem. E aí a gente entra na discussão sobre algoritmos. E essa ideia de algoritmização da vida. O que eu acho que tem muitas coisas aí em jogo. Eu concordo 100%, Diogo, assim, que a gente perde a autonomia. E a gente já... Vou juntar várias palavras aqui que a gente disse no programa. Agora vai! Quando a gente pensa num gatekeeper, que a gente conversou sobre não ter gatekeeper, o digital e as plataformas nos fizeram acreditar que a gente estava num lugar sem mediação, né? Desintermediado. E a gente tinha autonomia para escolher o que consumir e o que não consumir. O que vai ver, o que não vai ver. E tudo era entregue em ordem cronológica. Exatamente. Perfeito. De repente, a gente começa a perceber que tem sim um gatekeeper. Mas esse gatekeeper é invisível. E não só é invisível, como é maquínico. Ou seja, ele não está definido a partir daquilo que a gente acredita que é valor, que é importante. Ele está definido a partir de metas de negócio. Fazer ficar mais tempo, menos tempo, em coisas mais polêmicas, menos polêmicas. Depois a gente fala da dificuldade de regular, por exemplo, o conteúdo desinformativo. Enfim. Então a gente tem um gatekeeper, maquínico invisível. E esse gatekeeper a gente começa a associá-lo à nossa vida. Então a gente internaliza essa lógica de um gatekeeper invisível, mas que ele está sim definindo. Não é que ele lê nossa mente. As pessoas dizem isso, né? O algoritmo do TikTok me conhece mais do que eu mesmo. Lê meus interesses. Não lê nada. Lê interesses de negócio. E te coloca no meio disso tudo. E, de repente, você não consegue mais distinguir o que é seu, o que é da plataforma. É a mesma coisa do Spotify. Pra gente pensar em gosto. Como é que a gente está hoje pensando em gosto algoritmizado? Porque é uma entrega do Spotify pra gente, né? E tem uma questão que é importante, que, por exemplo, quando a gente está falando do TikTok, antes a gente falava das bolhas, né? Lembra? O filtro bolha e tal. E hoje, acho que a gente está falando de bolhas dinâmicas, porque as bolhas elas vão se fazendo e desfazendo, se reconstruindo de uma maneira algorítmica que a gente não percebe e não tem controle, né? Então, eu vejo isso porque, assim, eu vou dar um exemplo. No TikTok eu comecei a usar desde o comecinho para entender o fenômeno, né? Então, pré-pandemia ainda, 2019, eram poucos criadores ainda no TikTok e tinha gente que bombou, assim, sabe? Teve um crescimento absurdo, eram vídeos com 1 milhão de visualizações, então tinha uma menina que falava de inglês e tal. E aí, esses dias eu fui olhar e falei, pô, cadê? Onde estão aquelas pessoas que faziam tanto sucesso no TikTok? E aí eu nem lembrava o nome, mas eu fui caçando e achei 2. E aí, antes ela tinha, assim, vídeo de 5 milhões, 1 milhão... 400 mil visualizações, hoje os vídeos dela estão tipo 1000 visualizações. Tinha vídeo de 400 visualizações. Então, e isso acontece para o criador, mas acontece para nós usuários, porque a gente de repente está vendo um tipo de conteúdo que está super legal, de repente o TikTok, por algum motivo que a gente não sabe por quê, porque existe uma opacidade, ele desmancha uma bolha e começa a formar outra. Né? Então isso também é uma coisa meio que a gente precisa discutir, né? Com a sociedade. Olha, existe, você não tem tanto controle do que você vê, dos conteúdos que você vê, porque muita gente acha que tem, né? Sim. E nessa lógica entra a Creator Economy, porque imagina essa pessoa que tinha 3 milhões de visualizações num vídeo e de repente tem 400. O que ela faz se ela estava atuando profissionalmente com isso? Ela precisa pensar saídas para seguir fazendo dinheiro com o que ela produzia de conteúdo, né? Então as saídas são pensar outras formas de ganhar dinheiro, né? Não dependendo só da plataforma. E você que já viu tudo isso se repetir em ciclos contínuos,
assim como as blogueirinhas lá atrás de moda, hoje em dia elas não são mais nem influenciadoras nem criadoras, elas são qualquer outra coisa. Com esse acirramento da Creators Economy, ou seja lá o nome que a gente vai dar para esse fenômeno, esse número hipotético de 10 bilhões de influenciadores tende a ser enxugado, né? E tende a cada vez mais ser concentrado, mas ser concentrado em que personas? Nos nano, nos micro, nos grandes ou em um outro tipo de influenciador? Boa pergunta. Eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que na pessoa que, de fato, atuar profissionalmente. E pode parecer um clichê, mas o que o mercado tem feito é tentado... As marcas têm feito isso também. Tentado tirar um pouco os influenciadores que estão... É muito cruel dizer isso, mas que estão ali atuando de forma amadora, né? Então, vai ficar no mercado quem vai atuar, de fato, de forma profissional. Encarar isso como uma atuação profissional. Porque o que acontece é, eu viralizo num dia e no outro eu já estou ali agarrado com todos os sites de apostas possíveis. E aí, aquela guinada que a pessoa teve em seguidor. Isso acontece com ex-BBBs, né, gente? Enfim, vários exemplos. BBB, acho que não entra pra ser BBB, né? E pra ganhar o prêmio, ele entra pra ser ex-BBB. Mas ele sai do confinamento, ele já faz sorteio de iPhone, né? Então, assim, será que é possível olhar para isso e pensar numa carreira de longo prazo? Não sei. Porque senão a gente desconsidera tudo que a gente conversou sobre legitimação, sobre capital reputacional. Então, acho que é essa pessoa mesmo que está encarando a atuação como carreira, como trabalho. Como é que vai ser o que eu estou fazendo daqui 20 anos, daqui 10 anos? Que são as perguntas que a gente se faz nos nossos trabalhos, né? Então, acho que vai ser essa pessoa. Existe um discurso de que os pequenos influenciadores são os que vão, né, perdurar. Tenho dúvidas. Porque esse discurso de desinfluência, autenticidade... Autenticidade é a palavra, Autenticidade, né? É a palavra. E a autenticidade... É possível mesmo pensar em autenticidade mediada? Não sei. Tenho dúvidas. Porque se o que a gente está falando de autenticidade é isso que a gente tem ali, aquela pedra preciosa dentro da gente... Até porque você tem que seguir uma fórmula muito específica da plataforma. Exatamente. Né? O desenho da plataforma dita a autenticidade. Então, a gente está falando de influenciador autêntico, que é a grande aposta. Não sei. Não sei se é possível. A gente está falando de plataformização, de templatização, dessa cultura dos templates. Parece que todo mundo faz a mesma coisa, como se tivesse um template. E as plataformas têm um template, têm uma gramática, um jeito de falar, de fazer, de atuar. Então, para mim é isso, assim. Quem conseguir pensar carreira, pensar de maneira estratégica em como é que vai fazer essa carreira perdurar. E, às vezes, isso, daqui a alguns anos, vai ser entrar no mercado de comunicação. Vai ser, sabe? Mas com essas habilidades e competências desenvolvidas nesse mercado. E esses 10 milhões aí de influenciadores no números Brasil, com os quais eu não concordo, eu preciso reiterar. Esses 10 milhões que as pesquisas colocam, não vou nem falar que é você que coloca. Eles, além dessa crise toda que eles estão passando, tem uma galera nova chegando que também vai concorrer, que aí são os influenciadores sintéticos, né? E aí, como que você vê essa tensão agora, né, entre influenciadores humanos e os influenciadores digitais, né, que são... De quem que você tem mais ranço? De quem Das blogueirinhas no começo da carreira ou dos influenciadores sintéticos em sintéticos? Como eu trabalhei bem o meu ranço com as blogueirinhas lá no começo de carreira, agora eu posso depositar todo o meu ranço nos influenciadores sintéticos, porque, gente... porque é de novo aquela conversa que eu tive sobre colocar, assim, cai por terra tudo que se discute sobre influenciador. Porque se influenciador tem a ver com essa relação que se estabelece com a audiência, sobretudo com audiências, o que significa um influenciador virtual, avatarizado, enfim? Que tipo de relação é construída com as audiências? Para mim, ele é um mascote de marca, como enfim, os mascotes de muitas marcas que a gente conhece. Tá num outro lugar. Não sei se no mesmo lugar do influenciador digital, mas aí sou eu sozinha falando porque a gente disso. fez eu acho que o primeiro episódio de The Tilt, a gente falou um pouco sobre esse processo de criação de influenciadores, tal, digital, e aí tinha nossa amiga Aitana, que é uma influenciadora digital feita por um estúdio de Barcelona, não é? Lembra da Aitana, né? Você tá falando sobre ela como se fosse uma coisa distante, não como se você fosse fã dela. Não, só porque eu sigo e comento. Ela é uma loira
Ela, às vezes, ela tá com o cabelo de várias cores. Ela tá com o cabelo meio roxo e tal, mas Conta ela... mais sobre ela, Gil. Não, mas ela sempre tá assim, uma pessoa bem malhada tal, só que tudo, obviamente, produzido por inteligência artificial. E ela... Eu tenho que dar uma notícia aqui, É, que ela mudou o cabelo. mudou? Mudou o cabelo, era rosa, agora virou cabelo aloirado e tal, Ah, quase que platinado, porque ela tem ela faz parceria com uma marca de cabeleireiro lá de Barcelona. aí, tá vendo? Maravilhoso pra Ela marca. tá... Não, ela tá, meu... E Mudou o ela tem cabelo. 300 mil seguidores. Daí algo pra assim. mais. Daí pra mais. E é muito, assim, interessante, porque você entra nas fotos, o mais legal é ver os comentários. Da dinâmica, assim, dos comentários. Porque tem gente que, assim, claramente não percebe que é feito por inteligência artificial. Tem gente, acho que percebe também, dane-se. E a dinâmica que surge ali é muito maluco, assim, sabe? E você fala, caramba, pra onde estamos indo, né? E se a gente pensar, é um processo de uma, vamos dizer assim, de criação de personagens, né? Então, quer dizer, a gente tá... Que influência é essa que a gente está caminhando, que agora são personagens desenhados por uma equipe, né? Que autenticidade é essa? Se antes a gente falava tanto da autenticidade, que autenticidade é essa de uma construção, né? É mais Como uma uma das, é estratégia. mais uma das coisas malucas que a gente falou aqui. A interação de pessoas com personagens digitais Uhum. e achando que aquilo é pra valer. A interiorização da tiktokização da vida e da plataformização de outras áreas. E pra encerrar o assunto, já que o Diogo já falou de ex-BBB, e você já viu ao longo da sua trajetória vários ex alguma coisa, pra gente não ter que resgatar toda a terminologia de influenciadores digitais de outras eras, existe ex-influenciador? E depois que o cara larga essa profissão, ele faz o quê? O que acontece? Ex-influenciador? Existe ex-influenciador. E eu queria muito escrever sobre isso, fazer uma Aí. pesquisa sobre isso. Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, que deu origem a um livro, eu estudei 52 blogueiras de Uhum. moda. Muitas Brasileiras ou... brasileiras, Uhum. todas brasileiras. Muitas delas hoje não são mais influenciadoras nem blogueiras, largaram essa vida Então, pra tipo, trás. fazendo outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Então, assim, agora eu consigo lembrar de duas bem. Não Uma preciso virou árbitra de futebol. Não, uma virou atleta de Uhum. alta Olha que legal. performance e outra é artista, assim, artista plástica. Uhum. Então, estão em outros universos e elas se denominam, em algumas brincadeiras, ex-blogueiras. Uhum. E é muito interessante olhar para isso, porque quando o Instagram surge com muita força no Brasil, por exemplo, muitas blogueiras que eu estava estudando na época diziam coisas do tipo: eu nunca vou levar meu look do dia para o Instagram. Imagina, o que vai ficar no meu blog se eu fizer o look do dia no Instagram? Uhum. E a gente pensa hoje e fala: meu Deus, que bom que você levou para o Instagram, O senão você ia Grafster. ficar lá no blog para sempre. Então, muitas foram Uhum. abrindo mão, fazendo outras coisas e também desistindo dessa carreira que, de novo, vem de luxo, mas que tem muita coisa ali em jogo. Não é só luxo, tem um trabalho, e inclusive tem um trabalho no mercado da moda ou da beleza, que muitas delas não concordam, enfim. Então tem muita coisa em jogo e tem sim ex-blogueira, ex-influencer. Nossa, parece uma profissão que tem a mesma duração da de um jogador de futebol, ou menos. Só que quando o jogador de futebol termina, e ele não termina a carreira e ele não tem toda os holofotes de grandes jogadores, ele termina cheio de problemas físicos. Um exemplo de um jogador que terminou com vários problemas físicos é o Craque Neto. Também que o Craque Neto entrou na justiça para ter uma aposentadoria por os problemas físicos que ele tinha. Ele não consegue andar direito, não sabia disso. dobrar o Craque joelho Neto? direito. Você percebe Interessante. que essas pessoas ficam com algumas sequelas, algumas marcas muito nítidas depois de ter um grande período de muita visibilidade, muita exposição? Eu acho que sim. Sabe um exemplo que Uhum. talvez a audiência conheça? A Jujut. Ah, mas ela pirulitou, não? E ela Pirulitou das redes? Parou de produzir Uhum. conteúdo, parou. E ela era, assim, um ícone, né? Sim. Ídolo para muita gente, para as mulheres sobretudo. Tem pesquisas que mostram que muitas meninas entraram em contato com o feminismo pela Jujut, simplesmente porque ela falava coisas do tipo: não tira o batom vermelho. Acho que esse vídeo ainda deve estar no Uhum. YouTube. E ela foi fazer outra coisa da vida. Tem influenciadores que declaram coisas do tipo: não vou mais produzir, não dá mais, entrei em exaustão, não concordo com a lógica de atuação das plataformas. Mas pensando, por exemplo, ainda nas blogueiras que eu estudei, hoje elas estão encarando outra coisa, que é o etarismo,
no mercado de influência. Uhum. Porque a gente não pensa nisso, mas quem são os influenciadores bombados do Brasil? São todos jovens. Uhum. Se a gente pensa numa influenciadora de 50 ou 60 anos, elas não estão ali em todo lugar. Mas elas produzem conteúdo, elas seguem produzindo. Muitas das blogueiras que eu comecei estudando hoje têm 50 anos. O que elas fazem? Com que marcas elas trabalham? Que marcas topam? Que tipo de comunicação e qual que é o Exatamente. público? E qual é o público, né? As marcas estão dispostas, as marcas de beleza, sobretudo, de maquiagem, estão dispostas a contratar uma influenciadora que tem 50 anos e que tem 60 anos? Isso também é pensar carreira, né? Então, enfim, acontece. Bom, o bloco fica por aqui. E antes de a gente terminar, vamos para as dicas da semana. Saf, a gente tem esse espaço em que a gente fala sobre livros, músicas, vídeos, séries, filmes que a gente viu, tá vendo e gostou. E tem alguma coisa de interessante com que a gente poderia compartilhar com os nossos Pode ser qualquer espectadores. coisa. Tá, qualquer coisa. Então eu vou indicar um autor Hum. que eu acho que não tem nada a ver com o que a gente conversou. Tudo bem. Mas eu acho que toda vez que eu tô assim, desesperançosa, com ranço de muitas coisas, eu leio o Ailton Krenak. Não sei se vocês maravilhoso, conhecem, claro. mas ele é um líder indígena Uhum. que escreve um dos meus livros favoritos do Ailton É um alento Krenak. pra alma, né? É. Ele um tem um alento livro pra que se alma. chama A Vida Não É Útil. Uhum. Pra quem nunca leu, não conhece isso, eu indico fortemente. E eu gosto de voltar para esses autores, porque estudar influenciadores me gera um pouco de emoções intensas. Os sentimentos mais primitivos. Exatamente. Então, às vezes, é bom voltar assim, para um livro que te dá calma, acalento e esperança de que as coisas podem melhorar. Enfim, então, é a minha indicação sempre. Ô, louco, Diogo, eu acho que a gente não tem Agora, coisas similares para falar sobre isso. Mas como eu sou cara de pau, eu vou nessa. então vai. O que você trouxe pra nós hoje? Não é nada do quilate do Ailton Krenak, que é um influenciador raiz e Exatamente. que independe das plataformas, não precisa disso para fazer com que a voz dele seja ecoada, e ainda bem que ela está sendo ecoada cada vez mais, mas eu vou dar uma coisa bem popular, é bem chão mesmo. A minha indicação é The Acolyte, aquela série da Disney que expande o universo de Star Wars e que eu achei curioso porque todo mundo aqui conhece o que são os Uhum. Jedi e tal, aquela galera que entende o que é a força, uma sensação do universo que rege todas as coisas, e eles conseguem ter uma forma equilibrada de lidar com isso. E essa série coloca essa seita que é quase como endeusada em relação a outras figuras do universo que lidam com a força de um jeito diferente. E eu achei curioso porque a interação dos Jedi com essas outras seitas não é muito positiva. Parece que são os colonizadores chegando para impor as suas vontades, as suas regras e o que eles querem fazer, e ignorando toda a cultura e todo um fazer de conhecimento que acontece naqueles lugares e é muito legítimo também, a despeito deles não rezarem pela cartilha dos Jedi. Achei isso muito interessante e talvez por isso muito fã velho de Star Wars não tá gostando muito dessa série, mas de alguma forma ela renova esse universo do Star Wars. Era isso. Legal. Muito bom. Legal, muito bom. Não vou ver. Bom. Não, é que eu fiz esse legal muito bom porque ele perguntou todo entusiasmado antes. E aí, você é fã de Star Wars? Eu falei, cara, eu não sou muito fã, não. Eu ouço falar, eu já assisti 1 ou 2 filmes, tá? Mas não sou um grande fã. Qual que é a sua dica? A minha dica é vintage, cara. Olha aí. Minha dica é vintage porque recentemente, antes das férias, a gente tava tomando um café na PUC, né? E aí tinha 2 professores, né, que são mais ligados a cinema e comunicação, que é o Marcelo Prioste e o Alexandre Braga. Fica meu abraço para eles. A gente tava falando de filmes, eles falaram muito de Um Sonho de Liberdade, né? E aí eu tinha me dado conta que eu não tinha assistido ainda. Falha de caráter. Porque o filme é de 94, né? Eu nasci em 86. Não é desculpa. Não era nem pra eu ter falado a minha idade aqui, mas tudo bem. Eu não tinha assistido. E falaram exatamente isso. Cara, como é que você não assistiu? É um dos melhores filmes e tal. E aí, esses dias eu assisti. E é maravilhoso. É né? sensacional. É maravilhoso. Então, se você ainda não assistiu, por favor, pare agora, arranje um tempinho e coloque na sua listinha.
porque vale muito a pena. Qual?